Bom, agora a gente volta a falar de coronavírus com o catarinense David Matos, né? E já está aqui com a tela dividida. E ele vai acompanhar comigo aqui, vai ouvir, evidentemente, ele tem o nosso retorno. Né? Ele vai assistir uma reportagem falando da doença e dos impactos na vida das pessoas. Aqui na capital, uma banda que estava com turnê marcada na Europa vai ter que esperar um pouco para viajar. Ontem à tarde, o governo catarinense editou um decreto com medidas de emergência para conter a expansão do novo coronavírus. O decreto prevê desde a possibilidade de isolamento e quarentena de pacientes até a contratação emergencial de bens e serviços conforme a evolução do coronavírus. O Covid-19 tem mudado a rotina do mundo. Além de colocar em xeque a saúde de muitas pessoas, também tem frustrado o plano de muita gente. Foram meses de preparação, está tudo agendado, passagens compradas, mas tudo indica que o antigo sonho da banda catarinense End of Pipe terá que ser adiado. A passagem está marcada para o dia 7, são programados 15 shows em mais de 8 países, balde de água gelada, fria. Vários países europeus já fecharam as fronteiras e vários eventos foram suspensos. A médica infectologista Magali Domingos Ferreira diz que o Brasil vive uma situação bem diferente e que ainda não é a hora de parar o país. A gente vai ter uma hora que isso possa vir a ser necessário. Então, medidas alternativas devem ser pensadas agora para a hora que for necessário realmente ter um plano B. Mas agora não é o momento, não é hora de parar o país, não tem motivos para isso. A gente parar o país, tanto na parte social, econômica, não a gente só vai trazer um prejuízo desnecessário. Talvez seja necessário daqui a alguns dias, mas isso vai ser orientado, vai ser falado pela mídia, pelos profissionais que estão verificando isso. Ela explica que há 3 fases de transmissão da doença. Santa Catarina ainda está na primeira delas, em que os casos confirmados são importados. São Paulo vive a segunda fase, em que já ocorre a transmissão local. A China e vários países da Europa já vivem a terceira fase, chamada de transmissão comunitária. A gente estima que nos próximos dias São Paulo atinja essa situação comunitária, de transmissão comunitária. Lembrando que a gente ainda estaria numa primeira fase, a gente ainda não tem nem a transmissão local, depois viria a transmissão comunitária. Então, São Paulo provavelmente vai começar a fazer algumas medidas restritivas para diminuir a propagação desse vírus e diminuir a disseminação. A orientação é redobrar os cuidados com a higiene respiratória, evitar ambientes fechados, se tossir, usar o braço como proteção. Evitar de levar as mãos ao nariz, à boca e aos olhos. Lavar bem as mãos várias vezes ao dia, ou então usar álcool e gel. E ficar atento. Os sintomas normalmente demoram 5 dias para aparecer. Sem sintomas, não há transmissão. A partir do momento que você teve contato com o doente, você teve contato com o vírus vai começar a multiplicação dentro de você e essa fase ainda não está tendo transmissão e você também não está apresentando sintomas. Isso chama de período de incubação. O período de incubação do coronavírus é em média de 5 dias, podendo se estender até 14 dias. Então, a maioria dos pacientes que tiveram contato com o vírus, somente após 5 dias vão começar a ter sintomas e transmissão da doença. Retardar o sonho de tocar na Europa é uma questão de saúde dos músicos e do público da banda de Floripa. A torcida agora é que essa fase passe rápido. Eu acho que o maior mal não é nem o vírus que existe realmente, mas no próprio ser humano que às vezes, por algum motivo que ninguém sabe qual, fica espalhando notícias falsas por aí, né? É verdade, as famosas fake news. Bom, a gente já tem aí novamente aparecendo tela dividida. O pastor David Matos é um catarinense que mora na Itália, para quem não teve a possibilidade de acompanhar o nosso primeiro bate-papo. Pastor David, qual é a situação aí agora na Itália em relação ao número de mortos? O senhor tem algumas informações em relação a esse sentido que pode atualizar para a gente, por gentileza? Claro. O número de mortos no momento aqui, em toda a Itália, são 1.266 casos. De ontem para hoje, aumentaram-se 250 mortos. Então, ontem eram 1.016 mortos, hoje são 1.266. Então, o nível de pessoas que estão morrendo está crescendo. Isso é uma coisa que tem preocupado um pouco o governo, né? Mas, ao mesmo tempo, é uma informação importante de dar que o número de pessoas curadas também está aumentando. São 1.439 pessoas curadas. Então, como a Itália é
é uma nação com muitas pessoas com uma idade avançada. Para você ter ideia, a taxa de mortalidade aqui é maior que a taxa de natalidade. Então, morrem mais pessoas que nascem. Então, isso está afetando, obviamente, pessoas com mais idade, mas como também se tem um número de pessoas que fumam muito, está atingindo um outro nível de 30 a 50 anos com a situação da pneumonia. Então, isso tem preocupado um pouco o governo e, por isso, tantos decretos nos últimos dias, né? Certo. E essas pessoas que estão sendo curadas, de que maneira? Qual é o procedimento? Em casa, no hospital, isolamento, como é que é? Não, a grande maioria delas no hospital. As pessoas que foram identificadas com o vírus, elas estão em quarentena, algumas no hospital. Existem pessoas com casos graves que estão, no caso, em UTIs, por isso estava com uma falta de aparelhos respiratórios, a qual chegou hoje um avião da China com uma quantidade grandíssima de aparelhos respiratórios, mas as pessoas estão sendo curadas. Ainda não existe uma medicina, a gente chama de medicina, né? Um remédio, né, específico, ou uma vacina específica contra o vírus, mas isso tem que se valorizar. Existe um trabalho aqui, eu creio que é global, mas um trabalho árduo. Amanhã, por exemplo, ao meio-dia, todos os italianos vão para a janela de casa aplaudir todos os médicos e enfermeiros da nação pelo trabalho que tem feito aqui. Para a gente caminhar ao desfecho, qual que é a rotina do senhor e de toda a família? O senhor está aí junto com a esposa e 2 filhas, né? Exato. Então, as crianças e a Marina não saem de casa. Até então, nós tínhamos a reunião na nossa igreja. A igreja foi cancelada, não pode entrar. Nossa igreja Palavra Viva aqui em Milão. Nós não podemos fazer cultos. Eu ia, voltava e fazia culto via online. Mas, no momento, não podemos fazer nada. Então, eu saio de casa para o supermercado e volto para casa, sendo que quando chego em casa, eu tiro aquela roupa, coloco para lavar, tomo um banho, né? A prevenção é uma coisa muito importante, Cleide. O pânico é perigoso, mas a prevenção é muito proveitosa nesse momento. O álcool, a máscara que nós estamos usando, nosso caso aqui, eu uso roupas, né? Coloco a roupa para lavar, tomo um banho. Então, a prevenção tem sido uma coisa que tem cuidado de muitas pessoas. Isso tem sido muito legal. Há uma campanha na Itália, fique em casa, e tem essa prevenção que é muito importante para esse momento. E comida, pastor? Tá difícil de encontrar aí também? A gente viu algumas imagens aí, supermercado praticamente não tem nada. Exato. Existe um reabastecimento, mas existem coisas que faltam. Existem coisas que, porque as pessoas estão mais em casa, Cleiton, é natural que se consuma mais. Então, um representante da família vai ao supermercado e lá nós esperamos em uma fila, entra-se de 5 pessoas, de 5 em 5, e existem coisas, por exemplo, fui comprar ovos ontem, não tinha ovos, né? Existem coisas que estão faltando, máscaras, chegaram uma remessa hoje, porque estava faltando em toda a Itália, mas houve também um decreto onde vai se doar máscara para as pessoas. Então, existem coisas que estão sendo feitas, mas a comida a gente vai se adaptando, né? Vai se adaptando com o que a gente encontra. Pastor David, olha, muito obrigado pela gentileza, pela atenção. Eu sei que aí já são quase 11h30, meia-noite, né? Essa questão do fuso horário, essa diferença. E obrigado, que Deus abençoe sua vida, toda a sua família. E a gente está aqui na torcida para que o senhor se recupere bem aí, né? Claro que o coronavírus está longe da sua casa, a gente espera que assim permaneça, mas estamos aqui na oração também para todos os italianos, né? E todos os europeus nesse exato momento, como todo o planeta, né, pastor? Obrigado pela gentileza, viu? Obrigado a vocês, tá? É uma alegria, uma honra poder estar aqui nesse momento também ajudando tantas pessoas, enviado pela nossa igreja. Obrigado de coração. Valeu.